diferenciadamente. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Agradeço a organização deste evento. Por ter me colocado aqui. Muito obrigado. Foi feita uma ampla pesquisa e chegaram a esse resultado no nome. Eu fico muito feliz por isso. Aos diretores eu agradeço. E também pela grande felicidade de estar aqui do lado de Bianca, que é um grande nome hoje, dentro das discussões que a gente vai ter aqui hoje. Mas, além disso, é a minha vizinha, moramos um ao lado do outro, e também a pessoa com quem eu nutro um grande carinho. E é muito feliz ver as pessoas crescendo. E a Bianca e o Ramon também, que está aqui, eles não cresceram, né? Eles explodiram, num sentido muito bom e muito bonito. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá? Eu vou ler porque a minha cabeça está cansada, porque eu faço parte também de um outro lado aí do evento, mas espero que a gente possa ter aqui uma noite proveitosa, e eu vou manter os meus minutos. Para mim é uma alegria muito particular em abrir esse evento, né, na nossa 7ª edição, não só porque estamos aqui, mas porque também estamos na nossa querida UF, na nossa querida UEL, né, uma rede que não sustentou apenas por convênios, né, isso é muito importante se destacar, porque hoje a gente vive numa grande dinâmica desse mundo digital, né, muitas reuniões remotas, muitas mensagens com Laura, com Anton, né, e uma separação grande, né, um oceano gigantesco que custa caro atravessar, né, pequenas diferenças de língua, não são tão grandiosas assim, apesar de eu nunca conseguir pronunciar também o nome do Anton corretamente. E a gente tem hoje uma estrutura que nos sustenta, né, que nós chamamos isto de mundo digital, com todos os seus riscos e problemas, e chegamos a este, como o professor Gilvan comentou, a esse modelo misto, né, online e presencial. Nem todo mundo pode estar aqui, né? Estou aqui com o meu celular que não para de apitar, porque vários GTs estão dando problema. E, enfim, né? Estivemos em algumas edições integralmente online. E, no entanto, seguimos aqui. E reparem que esse contexto, ele já nos coloca dentro do problema que eu quero pontuar aqui com vocês essa noite. Nós estamos aqui nessa sala física e, ao mesmo tempo, outros estão por aí atravessando telas, câmeras, conexões e interfaces que tornam possível esse seminário que chamamos misto. Ou seja, o CDCE de hoje ele não se restringe à Faculdade de Direito da UVivo. Ele se prolonga, se deixa atravessar por uma infraestrutura que não vemos por inteiro e sem a qual nada disto aconteceria. Estamos aqui e estamos no mundo digital. O digital pensado como esse meio de interconexão de pessoas, facilitando acesso, facilitando relações. Mas eu quero com vocês aqui hoje focar numa coisa um pouquinho diferente. O digital ele deixou de ser apenas o meio por onde as pessoas se encontram e se interconectam. Ele não é hoje apenas um meio, um intermediador de comunicações. Virou também um lugar onde os sistemas respondem, recomendam, resumem e aconselham. E, com cada vez menos disfarce, participam da fabricação do mundo que nos chega. Não é só uma mídia, um intermediador, uma plataforma. Peço que larguem vocês, por um instante aí na cabeça de vocês, a palavra tecnologia. Ela nos serve de uma maneira muito complicada aqui neste momento, porque ela devolve sempre a imagem de um utensílio, de uma utilidade. Algo que se pega e que se larga, que está fora de nós e à nossa disposição. Troquem neste momento por outra palavra, ambiente. E pensem no lugar onde passaram a maior parte deste dia. Tentem fazer esse exercício. Hoje, vocês estiveram, talvez no Brasil, em outros países, alguns trabalharam à distância, foram vistos pelos amigos no Brasil, publicando os stories dos nossos passeios que fizemos, se distraíram enquanto almoçavam, abriram rapidinho e perderam grande parte do dia sem perceber que estavam imersos em um outro mundo. Se esse lugar é uma tela, então a pergunta aqui nesta noite que me interessa não é uma pergunta técnica, a tecnologia em si,
e nem uma pergunta sociopsicológica, nossa relação com a tecnologia. Eu quero provocar vocês aqui para uma questão constitucional no seu sentido jurídico, tá? Por que seguimos chamando de ferramenta um lugar onde já moramos e que já constitui a nossa vida? Por muito tempo, o digital foi ferramenta militar e de poucos acadêmicos da engenharia da computação. Depois ele foi se expandindo, virou um meio de comunicação para alguns nerds. Depois, um mercado diferente. Depois, uma infraestrutura, sistemas operacionais, plataformas. Mas apenas há pouco começamos a chamá-lo de habitat. Só que alguma coisa ainda escapa dessa palavra. O habitat que conhecíamos precisava ser cuidado para que o humano tivesse uma vida mais plena, saudável. Já o habitat digital começou a fabricar a nossa própria vida e humanidade, afetando nossa sanidade, especialmente a mental. Na falta de um nome exato para esse tipo de habitat, arrisco um provisório: habitat sintético. Não o ambiente que habitamos, mas o ambiente que aprendeu a nos habitar. É uma inversão de uma das frases mais conhecidas da metanoia cristã. A frase, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora pode ser lida de uma outra forma. Fui digitalizado. Assim, já não sou eu quem vive, mas o digital vive em mim e por meio de mim. Arrisco aqui uma torção e não faço para enfeitar o problema aqui com filosofia, muito mais diante de nossos amigos Ivan, Clodomiro, Elvi, porque eu já tive aulas de Kant, eu sei que talvez eu vou me arriscar aqui um pouquinho, mas vamos lá. Kant perguntava pelas condições de possibilidade da experiência. O que precisa estar dado para que algo apareça diante de nós como mundo? A pergunta que nos cabe é parente dessa e é mais incômoda. Quem dispõe hoje as condições para que algo nos apareça como mundo comum? Até porque um dos problemas mais marcantes da atualidade é a falta de um mundo comum. As oposições são drásticas, as cisões são profundas. E o comum parece cada vez menos capaz de nos reunir até mesmo para a divergência. Para falar sobre essas condições extremas, não me apoio no Kant das categorias, mas da terceira crítica lido como Hannah Arendt o leu. Ali, o juízo não se fecha no foro íntimo. Essa é a minha opinião, é assim que eu penso, essa é a minha liberdade de expressão. Julgar pede uma mentalidade alargada, a capacidade de pensar do ponto de vista de outros, de expor o que penso a uns sensos comunes, que não é apenas o que penso, nem a opinião média, nem a moral da maioria, mas a suposição de que existe um mundo partilhável onde o meu juízo pode ser confrontado. Hannah Arendt fez dessa figura o coração de uma política. Não há cidadania sem um mundo comum onde podemos aparecer e divergir. A democracia, então, não pede necessariamente consenso, pede o contrário, conflito. A palavra que interrompe a paz falsa. Mas o dissenso ele precisa de chão, precisa cair em algum lugar partilhado. E é esse chão que se desfaz quando cada um passa a receber não informações diferentes sobre o mesmo mundo, mas mundo diferentemente compostos, sintetizados sob medida, feitos para a sua bolha, para o seu universo do real. O perfilamento digital, que já deixou de ser novidade para se tornar uma espécie de cartório invisível da vida cotidiana, não olha para o sujeito como quem encontra uma presença, mas como quem recolhe restos administráveis de sua passagem. De cada gesto, extrai uma pista. De cada demora, uma inclinação. De cada irritação, uma vulnerabilidade. De cada desejo, uma possibilidade de condução. O que aparece como pessoa vai sendo traduzido em uma gramática de atributos operáveis, como se a contradição pudesse ser estabilizada em padrão, como se a hesitação pudesse ser convertida em tendência, como se a vida, com sua opacidade, seus desvios e suas recusas,
coubessem uma série de sinais suficientemente úteis para antecipar o próximo movimento. O sujeito não é propriamente conhecido, é circundado por uma sombra estatística que passa a falar em seu nome. O já tão famoso capitalismo de plataforma queria prever esse sujeito, mas o regime que antes se contentava em prever começa agora a compor o cenário em que a previsão se realiza. Não se contentando em ler rastros, começa a recompor e propor ambientes. Produz textos, imagens, respostas, companhias, conselhos, versões possíveis da nossa própria pessoa. Deixamos de ser apenas observados e passamos a ensaiar o personagem que o próprio ambiente nos exige. A plataforma perguntava o que eu provavelmente faria. O habitat sintético pergunta que mundo me apresentar para que eu o deseje e me sinta livre para encenar o personagem que me é dado. Antes, eu era decomposto em dados. Agora, os dados já esgotados recompõem-se formando um mundo que precisa de atores. E por isso a pergunta jurídica se desloca. Não basta saber quais direitos temos online. Pergunta que ainda é necessária, mas que ficou muito curta. É preciso perguntar quem garante que ainda partilhamos alguma realidade comum, feita a partir de dinâmicas ainda decorrentes da sociabilidade humana, que até então era a matéria do real e do social. Por anos falamos em economia da atenção e com razão falamos isso. A captura do olhar é uma das formas mais eficazes de sujeição que inventamos. Ela ocupa os intervalos, fragmenta a demora, faz do tédio um defeito a ser corrigido por estímulo. Mas a inteligência artificial generativa muda o alvo. A máquina já não disputa apenas o nosso olhar, ela nos olha de volta. Ela fala com a nossa própria voz. Resume o mundo, organiza o argumento, sugere a interpretação, redige, aconselha e até consola. Não captura apenas a nossa atenção, ela toca o espaço do nosso juízo, de nossa faculdade de julgar. E aqui a inquietação aumenta. Quando o próprio juízo passa a ser antecipado, facilitado, terceirizado por sistemas que entregam a resposta antes que a pergunta amadureça, a liberdade perde densidade, esvai-se até perder o seu próprio sentido. Não defendo aqui nostalgia, a volta a um passado anterior às atuais tecnologias digitais, nem acredito num sujeito puro, anterior a toda mediação, porque ele nunca existiu. Uma inteligência artificial pode alargar o pensamento, traduzir, comparar, tensionar, abrir caminho, fazer o CIDECIED e o CIGED acontecer, responder e-mails automaticamente para vocês. Mas também pode acomodar a dúvida cedo demais, suavizar o desconforto, tirar da pergunta o tempo de que ela precisava para ferir. Há pensamentos que pedem demora. Há uma parte da liberdade que depende de permanecer num incômodo tempo bastante para não sair dele igual. O risco maior não é que a máquina nos engane, mas que nos poupe demais da travessia. E um sujeito poupado da travessia pode terminar eficiente, informado e estranhamente desabilitado de si, inábil para ser um si mesmo. Já sabemos que esse ambiente foi desenhado para a retenção e para a extração de dados, não para a nossa autonomia. Mas quando ele aprende a conversar, a modular o tom, a perceber o instante em que nossa resistência se cansa, ou mesmo o momento em que o desejo ainda está se formando para já lhe oferecer uma forma de saciedade, o problema se desloca. Já não estamos apenas diante de uma arquitetura que organiza caminhos. Estamos diante de um espaço que começa a desejar os seus próprios habitantes. Por isso, pensar o digital como habitat nos obriga a intuir algo como um urbanismo digital. Não no sentido de procurar equivalências apressadas, o feed como rua, o algoritmo como zoneamento, a moderação como polícia, embora essas imagens possam nos ajudar a pensar este ambiente. O ponto mais inquietante é outro.
Esses ambientes já organizam circulação, visibilidade, permanência, expulsão, encontro e desaparecimento. Eles definem onde haverá praça, onde haverá corredor de passagem, onde haverá vitrine, onde haverá ruído, onde haverá periferia sem luz. E fazem tudo isso sem plano diretor público, sem deliberação comum, sem que saibamos exatamente quem desenha a cidade em que estamos aprendendo a viver. A imagem que deixo é esta. Estamos morando em cidades privadas sem plano diretor. Mas talvez já não basta dizer isso. No habitat sintético, a cidade não espera seus moradores chegarem. Ela os chama, os mede, os acomoda, os conduz, os corrige. A habitação passa a desejar seus habitantes. Em algum ponto dessa travessia já não sabemos se somos nós que entramos no ambiente ou se foi o ambiente que começou a entrar em nós. Há uma parte dessa história que traz uma desgraça maior. Eu, um jovem senhor de 43 anos, sinto-me em um ambiente de dois mundos, o analógico e o digital. De alguma forma, sinto que tenho alguma arma dada por uma sabedoria ancestral, porque tudo passa tão rápido hoje que eu posso falar em sabedoria ancestral de 20 anos atrás, né? Para enfrentar o digital com certa força. Mas entre quem habita esse lugar estão crianças e adolescentes, e eles não apenas usam o ambiente digital. Eles se formam nele, aprendem cedo que a existência se valida por curtida, que tudo se compara, que a atenção é o tempo todo capturada. E agora aprendem algo a mais, que a companhia pode ser simulada, que uma IA escreverá por eles, que a resposta vem na hora, que o conselho se automatiza. Ou seja, seus corpos se tornam suporte de um ambiente que os atravessa, os mede e os convoca a um futuro que não podem negar. Isso é formação de subjetividade. Uma sociedade que entrega a formação das suas próximas gerações a uma arquitetura desenhada para o engajamento e o vínculo rentável está tomando uma decisão constitucional, só que sem perceber e sem decidir. Junto isso numa só ideia. A contribuição que traga para abrir esse seminário sobre governança, cidadania e Estado democrático de direito. O constitucionalismo moderno quis limitar o poder do Estado. O direito social respondeu ao poder econômico. O direito ambiental reconheceu que não há liberdade no mundo destruído. Falta-nos encarar uma quarta camada. A constituição materialidade da realidade comum, agora sintetizada por arquiteturas invisíveis do digital. E reparem, já existe constituição para esses sistemas. As empresas as escrevem. Chamam de princípios, de alinhamento, de políticas de comportamento e as inscrevem no próprio funcionamento dos seus modelos. O que não existe é a pergunta pública sobre quem as escreve, sobre qual legitimidade, respondendo a quem. A minha fala hoje é muito direta e já me encaminho para o encerramento. Eu quero simplesmente nomear o problema. Mostrar que o digital virou habitat, que esse habitat forma os sujeitos, organiza a vida comum, que agora começa a se tornar sintético e que, por isso, a governança digital deixou de ser assunto técnico para virar questão constitucional de primeira ordem. Lutamos muito pelo direito de acesso ao digital. Talvez seja hora de lutar por algo mais difícil de nomear: o direito de habitar uma realidade comum. Um mundo onde ainda se possa julgar por conta própria, discordar de alguém que existe e reconhecer o mundo como mundo de todos. Uma democracia não se perde somente quando alguém toma o Estado. Ela também começa a se perder quando já não sabemos em que mundo estamos discordando. Para terminar, proponho uma pequena fábula. Havia uma cidade antiga, atravessada por um rio, uma ponte, uma torre e um arquivo onde repousavam mapas que quase ninguém consultava. Seus habitantes conheciam os caminhos por hábito, por erro, por memória e por repetição. Sabiam onde a pedra escorregava depois da chuva, em que esquina a sombra chegava primeiro, que rua evitavam por tristeza, que praça guardava discussões antigas demais para serem resolvidas. Durante muito tempo discutiu-se ali quase tudo.
O nome das ruas, a largura da ponte, o direito de permanecer na praça depois do anoitecer, a memória dos mortos, o sentido das festas, a ordem das procissões, o lugar exato onde começava o rio. Era apenas uma cidade comum o bastante para que as divergências ainda se encontrassem no mesmo chão. Um dia, sem decreto, sem invasão, sem rosto que pudesse ser acusado, começaram a circular pequenos mapas pessoais. Eram belos e discretos. Ninguém os impôs. Cada mapa parecia conhecer seu portador com uma delicadeza quase indecente. Evitava-lhe as ruas desagradáveis, aproximava-lhe os rostos afins, apagava certos ruídos, abria atalhos quando a fadiga chegava, oferecia consolo nos becos e uma espécie de destino nas manhãs sem vontade. Como nada havia sido proibido, ninguém pensou ter proibido coisa alguma. Ao contrário, muitos disseram que, enfim, a cidade se tornara habitável. Mas os mapas, que a princípio obedeciam aos passos, começaram lentamente a precedê-los. Com o tempo, a praça continuou no centro, embora já não fosse a mesma para todos. A ponte levava a margens distintas. O arquivo passou a guardar documentos que se alteravam conforme a mão que os abria. Duas pessoas separadas apenas por uma parede juravam paisagens incompatíveis com a serenidade de quem apenas descreve o que vê. As crianças conversavam com vozes sem corpo, e os velhos, que desconfiavam dos mapas, já não conseguiam provar que um dia houvera uma só cidade. Não houve incêndio, não houve golpe, não houve ruína. As torres permaneceram de pé, as portas abriram pela manhã, o rio continuou atravessando a pedra. Mas, quando os habitantes tentaram discutir o que lhes acontecia, descobriram que a disputa já não tinha onde pousar. Tinham conservado a palavra, mas haviam perdido o mundo que a recebia. E então compreenderam, tarde demais, que ninguém havia sido expulso da cidade. A cidade é que havia sido expulsa de todos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu acho que já assisti a mais de 10 palestras do professor Éder e não deixa de me surpreender cada uma que ele pronuncia, não só pela qualidade técnica, sino também pela capacidade de oratória. Falo francamente, de forma bem sincera.